Vamos começar trabalhando essa questão da preservação do refeitório do antigo acampamento dos barrageiros no complexo de Itaipu, discutindo duas noções. A primeira noção trata da questão dos valores, ou seja, esse edifício pode ser considerado um elemento que concentra valores que indicam a sua preservação. Nesse sentido, essa preservação deverá depender de duas abordagens. A primeira é uma abordagem física do objeto, para que a gente possa definir o que ele expressa de valores em sua expressão física, material. Num outro sentido, ou numa outra dimensão, talvez mais importante, seria essa de o que esse edifício e esse espaço representam. Representam para quem? Para quem os construiu, para quem os inventou, para quem conviveu nesse espaço, do ponto de vista da sua noção de espaço que contém uma sociedade ou uma comunidade específica. Portanto, a gente fala na questão da preservação sempre nessas duas dinâmicas, uma que é material e a outra que é de representação de significados, o que as coisas representam para as pessoas. Não existe diferença de valor, as duas coisas têm exatamente o mesmo valor, tanto a sua materialidade física quanto as representações deste espaço, ou o que ele significa para as pessoas. O edifício em questão, que é o edifício do refeitório, ele em si mesmo tem já condições, mesmo que desativado, de demonstrar suas próprias qualidades pelo que ele é. Ele é um edifício construído com materiais de extrema qualidade. Esses materiais foram aplicados segundo procedimentos tecnológicos que garantiram ainda mais a sua qualidade e resulta de uma noção de que é um espaço quase da noção de um espaço fabril. Fabril em que sentido? Em sentido que ele é um espaço de transformação, porque ele processa alimentos. Imagine que a palavra-chave seja processo. É um espaço que contém em si a noção de movimento. Nada do que entra naquele lugar sai dali igual, do ponto de vista, inclusive, do que as pessoas podem se transformar a partir da noção de convivência em comunidade. E trocas que são de ideais, de sonhos, de objetivos, tá? E, portanto, parece que esse seria o caráter do edifício, na noção do seu conceito. Essa noção de espaço fabril nos dá a dimensão do que ele ainda é. Ele não deixou de ser só porque ele não está em atividade, esse espaço que pode transformar as pessoas. E aí, como uma ideia de que ele não está ali sozinho, ele está relacionado aos demais espaços que configuram o Parque Tecnológico de Itaipu hoje. Ele se relaciona muito bem com as vias, com o ambiente natural, com o ambiente aberto que foi desenhado, né? Com os seus próprios vizinhos. Em especial, há uma relação direta, principalmente de qualidade e de significação para as pessoas que usam esse espaço, com o seu vizinho, o projeto Inhandema. Os potenciais do edifício, então, vão estar relacionados a essas duas condições. A forma como ele pode nos servir
do ponto de vista de abrigar uma função que é uma resposta a uma necessidade atual do parque, e no outro sentido, ser um espaço onde a gente pode, na verdade, promover e desfrutar e usufruir trocas culturais. O compromisso de preservação com esse edifício é muito grande, porque o compromisso é dele com ele mesmo, num primeiro momento, mas também é das pessoas que vão gestionar a sua preservação. Portanto, há de se ter uma ideia inicial que vai permear todas as ações que possam ser empreendidas sobre o objeto. Essas ações vão depender, na verdade, do grau de apropriação que todos vão ter com relação ao edifício, ou que já têm, ou que deixaram de ter, ou esqueceram que tinham. A permanência física dele é a oportunidade que nós temos de retomar aquilo que são, na verdade, esses valores mais importantes, que são os das representações. Portanto, temos a materialidade, temos a noção de significado e temos essa noção de que a memória pode acontecer a partir de um vestígio ou de um documento de história. Nesse sentido, o edifício pode ser retomado também como um documento de história. A história da construção de Itaipu é muito maior do que aquilo que nós podemos perceber hoje na superfície. Na verdade, ela é o resultado de um processo de um desejo de desenvolvimento que norteou um paradigma da nossa história e do nosso desenvolvimento socioeconômico. E, portanto, há um compromisso aí de representação deste momento, que, por não se repetir mais na história nesta dimensão, tem o poder de representar um objeto que jamais se repetirá. Pelo menos não com esta força, não com esta noção que a caracteriza do ponto de vista da grandiosidade do entendimento. O refeitório pode, sim, representar todos esses valores. Há uma outra noção de ética que a gente pode explorar, que é o seguinte: assumindo a proposição de que os objetos foram construídos para servirem objetivos que não são necessariamente os de hoje, mas cumprirem outras funções e atenderem a outros objetivos, a questão ética fica nessa noção de que, bom, nós vamos sim atuar sobre esse documento, pelo menos buscando compreender quais eram os valores que não são os nossos, que são valores de um tempo que já passou. Okay? Nesse sentido, vamos fazer, então, uma intervenção que possa estar embasada nessa noção de valores anteriores, mas também que nos motive para a inovação. Porque é para isso que se tem essa vontade e essa responsabilidade de conservar referenciais. Uma referência é aquilo que não está mais conosco, não está mais presente, mas a sua força, a sua ideia continua afetando as novas ideias. É nesse sentido que uma abordagem contemporânea do edifício pode servir para as três dimensões que nós discutimos antes.